Hoje, existe uma ideia silenciosa que vem moldando bastante o homem moderno, que é a ideia de que ele pode dar conta de tudo sozinho. E isso no começo até pode parecer força, mas talvez até mesmo pode ser o começo da queda. Autossuficiência, no sentido que eu trago, significa ser capaz de lidar com a sua própria realidade, com a sua própria vida, com os fatores que estão envolvidos nela, a partir de uma estrutura que você construiu ao longo de algum tempo. Muitas pessoas ainda precisam construir essa estrutura, outras estão no processo e algumas já têm algo suficientemente desenvolvido, nesse sentido já são capazes de lidar com as coisas de uma forma boa. E o tema que eu estou trazendo para esse vídeo aqui, a gente precisa compreender que o homem, o ser humano, ele tem limite, ou seja, o limite faz parte de toda a condição humana, seja o limite no cansaço, no tempo, com as emoções, até mesmo no seu físico. E se o limite ele já é inevitável, toda a autossuficiência ela já nasce com uma fragilidade. Então a ideia da autossuficiência ela já não vem do dia de hoje, ela já vem de muito tempo atrás. Então há muito tempo o ser humano já tenta viver sozinho, já tenta se bastar, e é o que a filosofia já diz. E o filósofo Epicuro ele já tentava explicar mais ou menos dessa maneira. Ele dizia mais ou menos assim: a vida é boa, a vida é tranquila, sem excesso, sem sofrimento, ou até mesmo sem drama. O epicurismo buscava prazeres, tá? Mas só que não era bem como a gente interpreta. Epicuro ele queria prazeres que não causassem danos maiores, prazeres moderados, prazeres que não nos expusessem a dores, prazeres que estivessem dentro de um limite que pudesse manter o homem na tranquilidade. Não é sobre você viver em festas toda hora, é sobre você viver em paz consigo mesmo. É tipo, eu cuido da minha vida, do meu canto, dos meus prazeres simples e curto a minha vida tranquilamente, se ligou? E no estoicismo, acaba te ensinando você não depender de nada externo, você não vai depender de nada para você ficar bem. Se os acontecimentos do universo não são seus e nem estão sob o seu controle, então tudo que cabe a você é ser racional o suficiente para lidar com as suas próprias reações e emoções diante do inevitável curso da vida. Você não pode controlar 99% das coisas que vão acontecer com você, mas você pode controlar como você reage a elas. Então o estoico, ele tenta ser forte por dentro, ele controla suas emoções, os seus medos e os seus próprios desejos. Então a ideia central é: quanto eu menos dependo do mundo, menos o mundo me machuca. Família, a parada agora eu cortei o cabelo e como tá de noite, eu adaptei aqui uma luzinha de RGB, espero que a iluminação esteja boa. E o tema que eu quero trazer agora é a autossuficiência social. Mas, pô, é um tema que ultimamente tem me pegado bastante, que eu tenho pensado demais. E sobre isso, a gente sempre tenta mostrar que tá bem, que estamos fortes ou até mesmo que estamos sempre vencendo, mesmo quando isso não está acontecendo, se ligou? Então na internet, por exemplo, nós sempre mostramos o melhor ângulo, mostramos apenas as vitórias. E a autossuficiência social, ela pega muito no ramo masculino, porque a gente aprende desde cedo, cara, como homem, nós devemos, por exemplo, como é que eu posso dizer, a engolir o choro, a engolir o medo, por exemplo. Devemos sempre mostrar que somos fortes, que somos capazes, como se pedir ajuda fosse uma fraqueza. E apesar de eu, ter uma opinião crítica sobre alguns filmes, e o meu senso crítico parecer ser de uma criança, mas um filme que é muito bom, cara, que eu assisti, o nome é Gênio Indomável. Mano, que filme espetacular, excepcional. Eu inclusive recomendo para vocês assistirem. E tudo isso que eu falei cabe muito bem no personagem principal desse filme, porque o Will, ele praticamente ele é um gênio. E ele sendo um gênio, ele resolve tudo no papel. Porém, ele não consegue resolver nada dentro de si mesmo. E isso é um problema, porque ele se afasta, ele provoca, ele se protege. Mas tudo isso ele faz porque ele pensa que precisa ser perfeito, por exemplo, para ser amado, até finalmente ele compreender que na real não é sobre ser perfeito, não é só sobre vitórias. Se ligou? Talvez agora, nesse tópico de autossuficiência emocional, seja um pouco mais delicado, se ligou? Porque
pegam muito a galera que, pelo menos, na verdade, se você já viveu ou passou, ou já viu até mesmo alguém que já passou por algum relacionamento, você consegue perceber que nessa parte emocional existem dois extremos. E de um lado, existe aquele extremo de uma pessoa que é dependente emocional, ou seja, ela não consegue ficar sozinha. Além de ela não conseguir ficar sozinha, ela tem uma necessidade de ter pessoas por perto. Então acaba que a solitude para elas, porque o silêncio acaba machucando essa parte emocional, esse interior. E o segundo extremo é a independência emocional, que agora a gente entra finalmente no tópico que é a autossuficiência emocional. Porque a própria pessoa ela acaba dizendo para si mesma que ela própria se basta, ou até mesmo que ela gosta da própria companhia, ou diz que não precisa de ninguém. Ó, eu vou dar um exemplo de alguma situação só para ficar um pouco mais didático. Por exemplo, a pessoa que ela é dependente emocional, ela vai chamar alguém para poder ir ao cinema ou fazer qualquer outra coisa, outra atividade. Se ela receber um não dessa pessoa, acaba que ela desiste e não consegue nem ir sozinha. Agora, a pessoa que é independente emocional faz o mesmo convite para a pessoa para ir ao cinema ou qualquer outro tipo de atividade. Se a pessoa diz não, ela vai mesmo assim, tá ligado? Mequizada. Se tu não vai, pô, eu vou, eu consigo sozinha, tá ligado? Então, essa é a parada da autossuficiência emocional. E isso, por si só, acaba não sendo errado, se ligou? Mas agora eu quero mostrar um detalhe que é muito importante. Apesar de eu não ter uma leitura muito grande, ter um conteúdo muito forte sobre leituras, eu quero mostrar para vocês e também recomendar o livro Noites Brancas, do Dostoiévski, que inclusive me pegou bastante, cara, nessa leitura. Eu terminei de ler recentemente, eu li e quando eu bati o olho eu falei, cara, eu vou ter que colocar essa parte dentro do vídeo. E diz assim, basicamente, ó: mas não, todo mundo quer parecer mais duro do que é na realidade, como se todos tivessem medo de ofender os próprios sentimentos, se os exprimirem depressa demais. Então é necessário para a compreensão do livro que nem toda independência é um sinônimo de maturidade, se ligou? Às vezes é só uma defesa ou até mesmo o medo de se abrir, porque muita gente não é forte, muitas vezes é só fechada. Então acaba que esse tipo de pessoa, ela não é independente, ela é só fechada demais. Então a autossuficiência emocional muitas das vezes acaba sendo uma capa pra gente que esconde a dificuldade de nós sermos verdadeiros. E pra gente poder finalizar esse vídeo, eu quero trazer o último tópico, que é a autossuficiência espiritual, que também é um ponto, às vezes, um pouco delicado. E eu quero dizer isso, e também vou confessar uma parte, porque esse ponto me confrontou bastante de modo interno. Porque, de certo modo, olha só, vou pegar aqui para vocês verem, a lição da Escola Sabatina, ela é pra gente fazer um estudo. Então, na verdade, todo jovem adventista, ele deve ter essa lição da Escola Sabatina. E só que o meu problema era que eu tentava fazer isso aqui de modo sozinho. Ou seja, eu não falava com Deus, não pedia orientação, porque eu achava que era simples e que eu conseguia interpretar e trazer uma meditação sobre em cima desse tema. E a lição da Escola Sabatina é como se fosse basicamente um tema, na verdade não um tema, um devocional diário, se ligou? Com um determinado tema. Então, eu tratava isso como se fosse um devocional qualquer, não como algo que iria transformar a minha vida. E sem eu perceber, eu estava tentando ser autossuficiente espiritualmente, porque eu estava dizendo com a minha própria prática, eu estava dizendo para Deus que eu dava conta do recado, ou seja, para poder fazer a lição da Escola Sabatina. Porque muitas vezes a gente olha para a Bíblia e fala assim, caramba, é um versículo muito simples, um versículo muito fácil, eu já sei, e acaba tentando ser autossuficiente de modo espiritual, no qual você quer trazer uma meditação sozinho, sem pedir a orientação de Deus. E com essas palavras, você tentando ser autossuficiente, acaba que você para de buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus, você para de pedir clareza, você para de pedir direção. E um dos filósofos que eu gosto, teólogos de muitos tempos atrás, um dos pais da igreja, para alguns é Agostinho de Hipona, para outros é Santo Agostinho, que quando eu preguei, quando eu prego, eu já fiz bastante citações sobre ele.
E quando ele vai tratar sobre a Bíblia no seu livro de Confissões, ele fala assim: a sua simplicidade repugnava o meu orgulho e a luz da minha inteligência não lhe penetrava no íntimo. Então, ele diz que quando ele começou a ler a Bíblia, a simplicidade da Bíblia, a palavra de Deus, era tão simples que acabou ferindo o orgulho dele. Porque ele estava acostumado com palavras bonitas na época, palavras que hoje em dia seriam palavras rebuscadas, palavras que são difíceis. A Bíblia, ela era simples, porém ela era simples demais para quem era orgulhoso. Então, a simplicidade da palavra de Deus quebrava a autossuficiência que ele tinha, porque mostrava para ele que a inteligência que ele tinha não substitui a dependência, porque conhecimento não substitui intimidade. Agostinho de Hipona, ele compreendeu uma coisa de que sozinho ele não conseguia mudar, ele precisava largar o orgulho que estava dentro dele para poder ser ensinado por Deus. O que eu quero trazer nessa conclusão, basicamente, é que socialmente a gente finge ter forças, ou emocionalmente a gente acaba se fechando demais, ou de modo espiritual nós tentamos ser suficientes para nós mesmos. Mas é necessário a gente compreender que o ser humano não foi criado para viver sozinho, sem pessoas, ou até muito menos sem Deus. E a autossuficiência, ela acaba parecendo uma maturidade, sendo que lá no fundo é uma dependência que é mal resolvida, se ligou? Para poder fechar esse vídeo com chave de ouro, não existia maior exemplo que eu poderia dar para todos vocês, que é o nosso Mestre Senhor Jesus, de que ele, de modo social, ele andava com pecadores, ele andava com pessoas que eram adúlteras, pessoas alcoólatras, com prostitutas, mostrando que, de modo social, nós devemos estar juntos, mostrando a verdade, mostrando o verdadeiro caminho. E emocionalmente, Jesus chorou. Ele sentiu dores, sentiu fraquezas, sentiu angústias, porque ele entende as nossas fraquezas. Ele não fingiu ser forte o tempo todo. Espiritualmente, Jesus ele buscava estar em plena comunhão com o Pai. Ele se retirava apenas para poder orar. Ele ia para o secreto, ele ia para o íntimo, mesmo sendo o Filho de Deus. Se Jesus não viveu sozinho, porque a gente acha que iria conseguir ser, ou até mesmo Jesus o próprio não foi autossuficiente, porque a gente tentamos sempre ser autossuficiente para nós mesmos. Pegou a visão? E aqui eu finalizo esse vídeo que, cara, estourou a minha cabeça. Eu juro pra vocês, os primeiros vídeos que eu fiz, cara, eu simplesmente pegava a câmera e falava assim: rapaziada, aqui ó, tamo junto, vamos fazer isso aqui hoje. E dessa maneira, dessa vez, eu fiz até um roteiro inteiro, tá ligado? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Compartilha, comenta, faz o que vocês quiserem aí, porque eu creio que, tomara que seja ficado bom, tá? Porque foi um tempo pra poder gravar, um tempo pra poder planejar, eu juro, eu confesso pra vocês que eu enrolei. Porém, espero que vocês tenham compreendido o que eu trouxe aqui no tema de hoje, um tema que tava vindo muito no meu coração. Então, tamo junto aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, deixa o like, faz o que vocês quiserem, papagaio, periquito, pra família, pros amigos. Compartilha pra quem precisa, quem necessita escutar essa mensagem. Valeu? Tamo junto. O meu objetivo aqui não é trazer uma pregação ou algo do tipo, um sermão. É só um tema que creio que muitas vezes pega muito na gente que é jovem, e ainda se você for um jovem cristão, também pega bastante. Valeu? Tamo junto, hein? Fique com Deus.